Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um podcast hoje. Estamos falando aqui diretamente da Assembleia de Deus, do Ministério Deus é Fiel, da congregação aqui de Boa Viagem. Hoje nosso pastor presidente hoje é o pastor Severino Alves, juntamente com a nossa missionária Linda Cleide. Nosso pastor local aqui é o evangelista Cristiano, que já esteve aqui participando do podcast conosco. E hoje nós temos um convidado ilustre aqui, que é o nosso presbítero Diogo. Vai estar participando aqui com a gente, ele vai estar comentando um pouquinho. E a passagem que a gente vai ler hoje é lá em Marcos 10:46, que é falando sobre o cego de Jericó, que tem como título o cego de Jericó. Então, antes da gente iniciar, peço que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse vídeo, para que essa mensagem venha a ser entregue para mais pessoas que precisam ouvir um pouco, que precisam aprender. Então, que você deixe Deus lhe usar, que você consiga aí ser boca de Deus na terra e consiga aí levar essa mensagem para alguém que necessita, tá? Vamos para o texto? O cego de Jericó. O verso de número 46, 10:46. Foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Então essa passagem aqui ela vai falar sobre uma situação no qual aconteceu no tempo de Jesus, no qual Jesus estava entrando em Jericó e esse cego ele estava na beira do caminho. E eu estava dando uma lida nesse texto ultimamente e uma coisa que me chamou a atenção, presbítero Diogo, eu queria que a gente comentasse nesse início é que não fala o nome do cego, Só fala que ele era um cego que estava na beira do caminho e tinha como nome Bartimeu. Bar significa, eu não sei o que significa, mas parece que é filho de Timeu, algo assim. Não fala o nome. Eu queria saber, tem algum contexto histórico, tem algo que a gente possa entender por que não fala o nome desse cego? Enfim, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre isso aqui para a gente. Amém? Eu também quero cumprimentar a todos, com a paz do Senhor, que vão acompanhar, como o Senhor já bem colocou, bar, dentro de uma linguagem original hebraica, bar significa filho de. Então, exatamente, não temos aqui o nome do cego, mas quando a Bíblia identifica como Bartimeu, o identifica como filho de Timeu. Há algumas teses, desse quem foi o seu pai, mas eu não vou tocar na tese porque não há uma comprovação de quem seja. Mas a informação bíblica que temos é que ele era, filho deste tal Timeu. Alguns dizem que era um homem, um soldado romano, outros dizem que era um ferreiro, por causa da sua função. Provavelmente Bartimeu ficou cego por isso, porque veja que o texto bíblico ele vai dizer que eu torne a ver, ou seja, ele não era um cego de nascença, como lá em João 9, mas ele ficou cego por alguma situação. Então, provavelmente, ele se tornou cego, mas a informação que temos é essa. Esse não é o seu nome, mas ele é apresentado apenas como filho de. Bar significa exatamente isso, como lá em Atos 13,
Bar Jesus era um homem que tinha o nome Jesus, e o seu filho, né, Bar Jesus, Bartolomeu, que era um dos discípulos de Jesus, era filho de Tomeu. Então, Bar na Bíblia vai estar muito essa identificação. Agora, o nome dele, nós não temos nenhuma informação de qual tenha sido, né, o nome deste cego aqui. Realmente, é uma passagem bem interessante. E também eu fiquei bem curioso, e tem algumas pessoas, alguns estudos que falam que naquela época, para você estar mendigando, você tinha que ser autorizado pelo governo, né? Então, ele tinha essa autorização e meio que era uma profissão, né? Ele estava pedindo ali esmola na beira do caminho. Então, já partindo para o 47, já que a gente teve essa explicação, que a gente não tem o nome, só tem dizendo que ele é filho de Timeu, Isso. que na época devia ser, enfim, alguém importante, né? Para que seja mencionado o nome dele aqui na Bíblia. E o 47 fala assim, ó, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa que eu tirei como base e como inspiração quando eu estava lendo esse texto, presbítero Diogo, e que Jesus chamou muito minha atenção, né? É que primeiro ele ouve falar de Jesus de Nazaré. E depois ele não chama Jesus de Nazaré. Eu fiquei pensando, né? Certo. Ele estava na beira do caminho, tinha uma multidão passando, e aí fala, ó, Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré, de Nazaré, é bem específico. E o cego Bartimeu, ele não chama Jesus de Nazaré, ele chama Jesus, filho de Davi. Aí eu fiquei sem entender por que ele chama Jesus, filho de Davi, e não chama Jesus de Nazaré. Por quê? Tem alguma explicação bíblica ou teóloga para isso? Tem sim. Aqui ele estava, na realidade, tendo um reconhecimento da descendência davídica, não é, na pessoa de Jesus. Ou seja, quando ele chama Jesus filho de Davi, como a mulher cananeia e outros personagens, ele estava reconhecendo que Jesus era herdeiro do trono de Davi. É por isso que você vai ver na Bíblia alguns personagens usando esse teor. Jesus, filho de Davi. Por que eles faziam isso? Isso era um reconhecimento de que Jesus era da linhagem real e do trono de Davi. Foi o que Gabriel disse a Maria, não é? Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele herdará para sempre na casa de Jacó. Então, quando Bartimeu, não é, ou filho de Timeu, declara Jesus filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como rei e Messias de Israel. Porque aqui, quando você vai olhar o contexto, você vai ver que é o último milagre de Jesus. Porque aqui Jesus já está indo à Páscoa para poder padecer como Cordeiro Pascual de Deus. Então, foi a última oportunidade que ele teria. Jesus não ia passar mais ali. Então, o que é que acontece? Quando ele clama, Jesus, ó filho de Davi, o sentido aqui é eu te reconheço como rei e Messias de Israel. Aí foi por isso que Jesus parou. Não foi apenas um clamor para uma cura ou coisa parecida. Ele clama a Jesus, reconhecendo a sua autoridade real no trono da casa de Israel. Realmente, então a gente já pode tirar como uma licença, esse reconhecimento, né? Você reconhece Jesus. E uma coisa que também me chamou a atenção é que ele clamou. E em várias passagens bíblicas fala, né? Clama a mim e responder-te-ei. E a primeira coisa para o milagre acontecer, a gente tem falado muito sobre isso ultimamente, que você tem que ter um posicionamento. Ele estava mendigando, ele estava na beira do caminho, mas um posicionamento que ele teve, que foi o posicionamento de clamar. Exato. Às vezes o milagre na nossa vida não acontece porque a gente, como ele viu a oportunidade, como o senhor falou, né? Jesus, ele fez o último milagre aqui. Ele não ia passar mais Ele ali, não ia né? passar mais, era a última oportunidade que ele tinha, e ele tomou uma atitude, foi clamar. Então, assim, você até que está assistindo esse podcast, podemos até tirar uma mensagem bíblica dessa passagem aqui. Se você quer que algo mude, se você quer verdadeiramente o milagre de Deus acontecer na sua vida, você primeiro tem que reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E a segunda coisa é clamar. Que ele clamou. Que a multidão, tem no versículo 48, vai dizer assim, ó, e muitos o repreendiam para que se calasse.
mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, assim, clamor é uma coisa que a gente viu que dá resultado. Outra coisa que dá resultado é persistência. Certo. Porque por mais que ele clamou, e a multidão que estava com Jesus, a multidão que estava vendo Jesus fazer milagre, de vez de cooperar para que o milagre seja feito, a multidão tentou atrapalhar o milagre acontecer. E a persistência desse cego é o que me chamou a atenção. Ele clamou e o pessoal, acho que naquela época, né, fala baixo, ele vai escutar, né? Não, se cala, tem muita gente aqui gritando. Enfim, era um cego também, estava na beira do caminho, estava isolado e mesmo assim ele não deu ouvidos. Né? E se tiver outra passagem também, e se o senhor quiser comentar sobre isso, sobre esse clamor, sobre essa persistência, é real? Tem outras passagens que a gente pode tirar como base bíblica, presbítero Diogo? É onde a gente responde até, nesse clamor dele, a gente pode responder uma tese que alguém queira trazer, que a Bíblia possa estar, de algum modo, se contradizendo, né? Porque lá em Mateus, capítulo 20, e em Lucas também, capítulo 18, eles fazem a narrativa do texto, dessa cura do filho de Timeu. Mas é interessante que lá em Mateus diz que eram 2 cegos. Então, provavelmente, sim, eram 2 cegos, porque Marcos, no capítulo aqui 10, e também Lucas, no capítulo 18, eles não vão apontar quantos eram. Ele apenas diz que Bartimeu recebeu o milagre. Mas provavelmente recebeu por causa disso. Porque ele tomou, como o senhor disse, uma posição. Verdade. Ele clamou. Provavelmente o outro cego ficou calado, né? calado, mas esse filho de Timeu tomou atitude. Ele clama. E clamar aqui no original é falar em voz alta. É tanto que incomodou, né? Verdade. Já imaginou você estar aqui no púlpito da igreja pregando, alguém se levanta e começa a gritar. A atitude do povo vai ser bem normal, né? Cala a boca aí. Verdade. O obreiro vai lá querer parar a pessoa. É verdade. Mas ele entendeu, como eu disse, era a sua última oportunidade. Jesus estava ali indo para Jerusalém, por isso que tinha multidão, né? Porque era Páscoa, ele estava indo a Jerusalém para morrer. Então, quando disseram, olha, Jesus está passando. Então a informação era essa, que Jesus ia morrer, ia padecer, e era a última passagem dele ali, o último cortejo, até chegar em Jerusalém. Então a gente pode apontar isso aqui, que era realmente 2 cegos, mas um se destacou e se tornou um personagem da história. Por quê? Porque ele clamou. E uma coisa, a atitude do clamor. E outra coisa, falando já, abordando isso aqui, uma coisa que veio até no meu coração aqui agora, é que às vezes tem pessoas nas mesmas circunstâncias que a gente, mas, por exemplo, tinha 2 cegos. Um clama e recebe o milagre. Exatamente. E o outro não clama e não é mencionado na história. É que a gente não sabe se ele também recebeu o milagre, porém, pelo que a Bíblia descreve, somente Bartimeu recebeu esse milagre. E a inconformidade, ela gera atitude. Exatamente. É você não estar conformado com a situação que você vive hoje. Então também eu não sei se você está numa situação que você não gostaria de estar, não sei se você almeja sair dessa situação. Se você realmente quiser sair dessa situação, você pode tirar como exemplo desse cego, que você tenha essa inconformidade, que você não se conforme com a situação que você está, que você tenha uma postura, tenha uma atitude e clame aquele que pode resolver tudo. Essa passagem desse cego Bartimeu chama muita atenção porque você se clamou, essa humilhação que ele teve para o Pai, né, com o Pai, com Jesus, né, para receber esse milagre é muito interessante. E essa inconformidade, eu poderia simplesmente, eu já sou cego mesmo, tá aqui passando, eu vou para quê? Eu vou me esforçar com a situação. Eu vou me esforçar para quê? Para quê eu vou correr atrás de Jesus? Tem muita gente. Ele poderia olhar para a dificuldade, né? Até ouvir a voz do povo, né? Ou até clamar. Eu vou clamar. Aí não vi, cala a boca, enfim. Aí ele ter calado, mas não, ele clama porque a inconformidade, eu acho que era muita na vida daquele cego, né? Acho que ele estava muito inconformado de estar ali, ele não, enfim, ele sabia que o lugar dele não era ali, né? Enfim, então a gente pode tirar como base isso, tá? Então se você está passando aí, a gente pegou aqui esse gancho, está passando por uma situação, primeiro, reconheça Jesus como seu único salvador. Segundo, tenha uma postura, não se conforme, né, com a situação. Exato. E clame. Mas clame para aquela pessoa que pode ajudar você a sair da situação. Porque às vezes a gente quer clamar para pessoas erradas, né? A gente quer falar para pessoas erradas e às vezes acaba
se desviando da rota, como José, né, falou o seu sonho para pessoas erradas e acabou tendo consequências... Saindo da rota. Saindo da rota, né? Enfim, vamos para o 49. E Jesus ouvindo, né? Jesus ouviu, parou e disse, chama ele, né? Mandou chamar o cego e falou, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A multidão falou para o cego, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu não entendi, presbítero Diogo, eu queria até que a gente pudesse explicar essa questão da capa. Certo. Por que a capa? Por que a capa? Porque ele lançou a capa, né? É. É como o senhor até colocou num ponto, a autoridade que se tinha do governo para poder pedir esmola ou estar naquele ambiente. Aí como é que estava funcionando naquela época ali? Estava tendo vou usar uma linguagem da gente hoje, uma pandemia de enfermos, muitos cegos. Eu acredito que exatamente para se cumprir a profecia, né, de Isaías 61, que quando Jesus chegasse, ele ia curar. Era um ponto que a gente pode observar, tipo, Bartimeu nunca teve informação, pelo menos no Antigo Testamento, nós não temos informação de alguém que foi curado de cegueira. Então era improvável que ele fosse curado. Então ele nunca viu um cego ser curado, mas a profecia, tanto de Isaías 35:5, né, que diz que os cegos verão, e Isaías 61, que diz também que o Espírito estava sobre ele para dar vista aos cegos. Então naquele momento havia muita gente enferma, pessoas com todo tipo de enfermidade que estavam fugindo do controle. E o que é que o imperador de Roma fez? Ele mandou fazer uma capa com o logotipo ou emblema do governo e aquilo servia de autoridade para a pessoa pedir esmola. Ou seja, quem não tivesse essa capa, ainda que fosse cego, ainda que fosse coxo, ainda que fosse enfermo, não poderia pedir. Mas quem recebia aquela capa do governo era autorizado para pedir esmola. Então, as pessoas olhavam, está com o emblema do governo, então podia dar esmola. Mas quando ele lança a capa, aí a gente vê a ação da fé de Bartimeu. Porque quando ele joga a capa, o que é que ele está dizendo com a sua fé? Nunca mais eu vou pedir esmola. Nunca mais eu vou para esse lugar aqui. Essa capa não vai me servir mais, porque agora eu vou ser curado. Então ele pega a capa e lança fora. Amém. Então Bartimeu, inclusive acredito que até nisso, né, o versículo 52, ele vai estar voltando a falar que Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. Exato. Então eu não tinha esse conhecimento que no Antigo Testamento não havia, não tem nenhuma passagem de milagre. Na história bíblica, sobre cegos. Milagre com cegos, né? Então realmente a fé dele foi grande, né? Ele Exato. pegar aquela capa e falar, se Jesus está chamando, eu não vou precisar mais. eu não vou precisar mais. Ele já tinha, a fé dele era muito grande. A ação da fé. Eu não tinha noção de como era grande essa fé de Bartimeu. Agora, se eu tivesse essa explicação aí que não tinha visto um milagre antes de curando cegos, ele já sabia da profecia, né? Isso. Que quando o Messias chegasse, ia dar vista aos cegos. Então ele já... Ele está crendo na Escritura. Então ele já leu tudo, né? Ele pegou a Escritura, então ele tinha conhecimento bíblico, né? Que ele tinha a Escritura, né? À toa que ele chama Jesus, filho de Davi. Então ele reconhece que Jesus é o Messias. E ele já sabe, quando Jesus chamou, ele falou, pronto, agora resolveu o problema. Agora vai se cumprir lá Isaías, né? Isso é na minha vida. Isso é muito interessante. E Jesus falando, né, o 51 vai falar, Jesus falando disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Eu fico perguntando, eu estava até estudando, irmão Diogo, sobre essa questão, porque a maioria dos milagres, sempre Jesus pergunta, né? O que queres que eu te faça? O que queres de mim? Né? E sempre Jesus pergunta essa questão. E eu queria falar um pouquinho agora sobre fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente sente, né? E a esperança daquilo que... Então, assim, falando sobre isso, e eu tenho até uma dúvida, a fé, através da fé, o milagre que vem, ou através de Jesus o milagre vinha? Ou era através da fé que as pessoas tinham, que eram curadas? Porque o que eu entendo é o quê? Que Jesus ele falava, o que queres que eu te faça?
E se a pessoa tivesse fé que ele poderia fazer porque ele era o Messias, era curada. Ela recebia. Ela recebia. Não é à toa, como base, eu tiro isso também, a mulher do fluxo de sangue. Ela só toca na orla. Porque ela tinha fé que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. É até uma fé premeditada, né? Se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, eu vou ser curado. E automaticamente ela foi curada. Assim também como o centurião, se eu não me engano, que ele fala, Cafarnaum. manda só ordena palavra. que ele vai ser curado, que ele vai ser. Isso. Então assim, Jesus era um instrumento de fé. O que a gente pode tirar falando sobre fé agora? Sobre fé, o que o senhor poderia falar aqui pra gente? Certo. Exatamente. Jesus, ele aqui aponta a fé de Bartimeu, né? Tua fé te salvou. Se salvou. E olhando para a fé, nós temos essa palavra fé na Bíblia, é uma palavra que a gente pode chamar ela de polissêmica, né? Tem muito sentido. Por exemplo, tem a fé salvífica. É aquela fé que a pessoa crê para ser salvo. Né? Efésios 2, né? Pela graça sois salvo por meio da fé. Que fé é essa? Salvífica. Quando Paulo diz, eu guardei a fé, que fé é essa? Salvífica. A fé para salvação. Né? Sim. Não é? Temos a fé como um fruto que o Espírito produz na gente. Está lá em Gálatas 5, né? Dentre os frutos, a fé está presente. E temos a fé que é essa de Bartimeu, que é a fé sobrenatural ou a fé espiritual, que é acreditar que Jesus pode fazer. Agora, por que a indagação de Jesus, né? Como o senhor colocou? Queres ser curado? Aí eu volto lá para a palavra que o senhor falou, acerca das pessoas que ficavam conformadas com a situação. Olha para aquele homem no tanque de Betesda. Queres ser curado? Não tem ninguém que me ajude. Só quero tocar, né? Não é? Alguém passa na minha frente. Verdade. Ou seja, houve todo um questionamento dele para ativar na fé. O filho também o homem do filho lunático. Não é? Senhor, se tu pode, faz alguma coisa. Se eu posso, mas se tu crê. É verdade. Se tu crê, Senhor, me ajuda que eu sou incrédulo. Eu já levei para o teu discípulo, já levei para o sacerdote, ninguém fez nada. Então eu estou sem fé, estou incrédulo, me ajude, aumente minha fé. Então, olhando para Cristo como esse fé, a Bíblia chama ele de autor da fé. Então, por isso que ele sempre indagava as pessoas, você quer isso mesmo? É nisso que você acredita? Para ele ver a ação da fé da pessoa agora. É por isso que algumas fés ele se admira, né? Olha, Senhor, o centurião, né? Vai lá que esse homem é digno que tu vai na casa dele. Aí Jesus, tá bom, vamos lá. Se eu sou digno, vamos lá. Aí o homem manda um mensageiro e diz, olha, diz a ele que eu não sou digno que ele venha na minha casa. Mas uma palavra, só uma palavra. E meu servo é curado na hora. Aí Jesus disse, nunca achei tanta fé. Ele entendeu que só uma palavra de Jesus bastaria para ativar a cura no seu servo. O outro centurião também que chegou, disse, Senhor, meu filho está, que agora é filho, não é oficial, meu filho está enfermo. Declara uma palavra, Jesus vai que ele está curado. E ele creu e foi. Quando chegou lá, os homens perguntaram a ele, olha, teu filho está curado. Ele disse, que hora foi que curaram ele? Ele disse, tal hora, foi a hora que Jesus liberou a palavra. Confirmação. Então ele creu. Então, por isso que Jesus ele faz esse questionamento. Você quer? Você acredita? Você deseja? Aí as pessoas começam agora a expor a sua fé nele. Então, Bartimeu, ele trouxe uma fé, e a capa é a atitude da sua fé. Quando ele tira, ele diz, não, vou ser curado. Não é? É feito o leproso. O leproso é uma ação de fé tremenda. Porque o leproso chega e diz o quê? Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. Lepra não tinha cura. É verdade. Mas ele, se tu quiser, tu pode. Eu quero. E seja limpo. Então, verdade. Jesus, ele é a fé. Ele é o ativo. Mas nós temos que ter, não é, a reação a essa fé. Temos que acreditar. Então, por isso que ele diz assim, tu queres? Isso eu quero. O que é que tu queres? Eu quero ver. Então, veja. Então, foi a ação da fé. Então, nós temos que acreditar, porque a fé é exatamente isso. A fé, ela é uma base, né? É um alicerce que a gente tem que depositar nesse alicerce. Quem é esse alicerce? É Cristo. Ele é a base da fé. Tem que crer que ele pode fazer, não é? Não é como alguém de por aí, né? Dá um pulo no escuro, não existe. Isso aí não é fé. Isso aí é, vamos chamar de tentar a Deus.
Não, a fé é muito diferente. A fé é aquilo que é sobrenatural mesmo. É como Bartimeu. Nunca vi um cego ser curado, mas eu creio que ele pode me curar. Aí Jesus disse, veja. Imediatamente ele viu. Não é? Não é feito alguns milagres que a gente vê por aí. Vá, dê um espacinho. Não, quando Jesus curava, só via na hora. Quando curava, andava na hora. Não tinha isso de meio passo, meia vista. Não, imediatamente a pessoa já era curada. Então, quando Jesus usa esse termo, o que queres que eu te faça, ele quer ver a ação da fé daquele que está desejando o milagre. Então, eu tenho que ser esse ativo aí na fé. Amém. Então a fé é uma coisa muito extraordinária. Né? E Jesus até fala, né? Se você crê mesmo, você pode fazer coisas muito maior do que eu já fiz. E quando a gente compara a nossa fé com a desse cego, Bartimeu, a gente vê que a nossa fé é tão pequena, né? Uhum. Às vezes a gente está passando por situações tão pequenas, mas a gente não tem fé que Jesus vai sair, que Jesus vai ajudar. Pode um milagre acontecer. A gente temos que melhorar essa fé da gente, né? Isso é Uma vez um irmão disse isso a mim, né? Eu conversando com ele com os problemas que eu estava, ele disse, homem, tu prega tanto a fé, usa a tua fé. Aí eu disse, é mesmo. Aí usei a fé e deu certo a situação. É verdade, a gente tem que usar mais a nossa fé. Tem que usar a fé. Realmente esse cego, ele usou a fé mesmo. Quando ele lança essa capa, ele reconhece e lança. Sua atitude de fé. Né? Então, a gente tem 3 pontos aqui importantes, né? Um posicionamento, um clamor e um milagre. Uhum. Né? Quando a gente se posiciona, esse clamor também está com base em acreditar, com fé, porque se você clama, a palavra também fala, né? Se você clama, pede com a boca e duvida do seu coração, não adianta. Se você botar um pouco de incerteza ali, tem né? que ser um clamor como o de Bartimeu, né? É um clamor que vem carregado de perseverança. Cala a boca, cego. Verdade. E o texto diz o quê? Ele clamava cada vez mais. Ainda mais. É até um ensino que Jesus deu, se eu não me engano é Lucas 11, sobre o amigo importuno, né? Ele disse, o Senhor nos ensina a orar. Aí ele disse, havia um homem que tinha um amigo que à meia-noite foi na sua casa pedir pão. Ele disse, eu não posso ir porque eu já estou dormindo com meus filhos. Mas ele continuou, aí Jesus declara o seguinte, ele não abriu a porta para dar pão porque era amigo, mas por causa da sua importunação, insistência. Uhum. Então Bartimeu recebeu esse milagre aí por causa da sua insistência. E uma coisa, presbítero Deus, que eu estava até vendo aqui, que o pessoal ouvindo, né, que era Jesus de Nazaré. Então a multidão que estava com ele meio que tentou lembrar que Jesus era de Nazaré. Uhum. Né? E assim, eu fiquei perguntando, por que a multidão não falou Jesus? Porque Falou Nazaré, Jesus né? de Nazaré. Por que isso? Aí é uma parte negativa, né? Porque quando se dizia que alguém era de Nazaré, se dizia o que Filipe, quando vai chamar a Natanael, Pode vir algo aquela bom declaração, né? Que Nazaré era considerada uma cidade pobre. Uhum. Numa linguagem nossa, era considerada uma favela. Uhum. E vê o que é que vem bom dali. O que é que poderia sair dali? Então, é algo bem pejorativo de uma parte do grupo da multidão. Jesus de Nazaré era muito sentido de que ele não poderia ter muita atividade. Né? Uhum. Aí é onde a fé do filho de Timeu, Bartimeu, como a gente conhece, ela esboça essa lição para a gente. Jesus de Nazaré era o diálogo do povo, mas o dele era Jesus, filho de Davi. Então tinha gente seja, que estava... Jesus de Judá, Jesus do trono, não é? Então tinha gente que estava com Jesus, mas não estava com essa crença toda. mas não cria, né? Porque... É tanto que quando ele provoca, né? Quem quiser me seguir, não é? Negue-se a si mesmo. Sim. As raposas têm seus covios, o filho do homem não tem reclinar a cabeça. Aí aquela multidão de sempre, esse sermão aí não é bom não. Aí, ó, começaram a ir embora. Até que ele pergunta aos Porque discípulos. não é todo mundo que estava com ele. É verdade. Vocês querem pão, vocês querem cura, vocês querem milagre. Mas quem quiser me seguir assim, assim, assim. Aí o povo foi embora. Verdade. Não era toda a multidão que estava acreditando. Verdade. Então nem todas as pessoas que estão do nosso lado acreditam na gente, né? A gente tem que buscar pessoas que nem o cego Bartimeu, que acreditam. Exatamente. Que tem essa fé. Então 3 tópicos aqui para a gente finalizar essa passagem. Essa passagem ela é bem curta, né? Para a gente finalizar, a gente está falando sobre esse reconhecimento,
O presbítero Diogo, ele trouxe aqui algum contexto histórico falando que Bartimeu naquela época era autorizado pelo governo, né? À toa que ele tinha uma capa, então ele era autorizado. Foi informado também que ele não era cego de nascença, ele se tornou cego, né? E ele foi informado também aqui, né, segundo aqui o contexto, que ele conhecia da palavra, né? Ele conhecia da palavra. Ele buscou a palavra porque ele sabia que Jesus de Nazaré possivelmente era o Messias, então ele já cria que Jesus que o Messias de Nazaré veio exatamente para isso. É exato, e ele entendia que o Messias ele poderia curar, poderia resolver o problema, né? Então, aqui a gente tem um posicionamento de Bartimeu, nós temos um clamor misturado aqui com fé, porque clamor sem fé, você só faz gritar, né? Se ele tivesse sem fé ali, ele estava gritando, né? Estava esperneando, mas ele clamou mesmo, ele clamou e acreditando que Jesus poderia resolver. Exato. E segunda coisa que é o milagre, que o milagre ele veio através da fé. Talvez se ele clamasse sem ter fé, Jesus poderia nem ter escutado, né? Porque o que chamou a atenção de Jesus foi a fé dele, né? Exato. Foi como ele clamou, o jeito que ele clamou. E é isso. Eu queria que se eu quiser comentar mais algum respeito sobre esse texto, tem alguma coisa a mais que a gente possa extrair daqui? Só um apontamento que eu lembrei aqui agora. Sim. É que como ele foi o último milagre provável de Jesus, foi a cura dele e também a convenção de Zaqueu, né? Sim. Que ambos foram na mesma cidade. Foi a última passagem de Jesus. Sim. Na cidade de Jericó, e apontando que havia duas, né? A velha que foi destruída pelo Senhor através de Josué, mas também havia a nova Jericó, né? Que era a cidade das palmeiras da época. Então Jesus já tinha curado alguns cegos, né? Então já vinha aquela fama na frente lá. Por exemplo, Jesus curou o cego de nascença, em João 9. Jesus curou também o cego lá em Betsaida, né? Que ele cuspiu no olho. Sim. Então ele estava, a multidão, a fama de Jesus vinha na frente. Então provável quando essa fama chega, que a Bíblia diz, veja que o texto vai dizer exatamente isso, e ouvindo que era Jesus. Ou seja, a fama veio na frente, as pessoas vinham no Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, essa cantiga estava sendo feita, porque agora Jesus ia entrar triunfante em Jerusalém, e quando esse clamor chega, ele entendeu, ele vai me curar. Então, é muito bom a gente apontar isso, a fé extraordinária dele, de entender que Jesus ia curar. E, para terminar, ele não teve outra opção. Ele, além de ser curado aqui, também a gente entendemos que ele estava precisando, para terminar, de uma ação espiritual. Porque Jesus diz assim, a tua fé, ele não diz te curou, a tua fé te salvou. Então houve salvação. Verdade, não só cura, né? Não só cura. Alguma área espiritual dele estava precisando de ajuda, que foi a área da salvação. Por isso que Jesus diz no versículo 52, né? Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Houve 2 milagres, espiritual e físico. Verdade. Ele vê, mas também recebe salvação. E imediatamente ele corre para o discipulado de Jesus, né? Porque ele agora vai seguir a Jesus. Seguidor. Verdade. Se tornou um daqueles que agora ia seguir o Messias, não é? Então, esse apontamento é muito importante acerca do lado espiritual que ele também recebeu, não só o físico, mas espiritualmente também ele recebeu salvação daquele que é o Salvador, que é o Cristo, né? Que ele proclamou. Verdade. E uma coisa que até chamou a atenção é que então comprovar, isso aqui eu acho que comprova a tese de que ele conhecia da palavra. Da Escritura. Né? Acho que ele já tinha lido, ele já tinha esse conhecimento, eu acho que ele estava meio receoso de acreditar ou não, e quando ele ouviu falar, ele se entregou de coração a Jesus, até realmente bom apontamento. Vai, a tua fé te salvou, e logo ele viu. Uma coisa também que chamou a atenção aqui para finalizar, essa questão da capa, que ele lança a capa fora, né? E uma coisa que às vezes até me pego pensando, tem pessoas que querem que o milagre seja feito, mas não quer deixar a capa. Por quê? Como eu já falei aqui uma vez, até eu já falei para algumas pessoas que estavam conversando comigo, tem situações que, por exemplo, do filho pródigo, a gente estava comentando sobre o filho pródigo, que quando o filho pródigo chega, o pai dá veste nova
sandália nova e ainda coloca um anel. Porque tem coisas que você está vivendo hoje que não serve vestimentas antigas. Vestimentas antigas é para ficar no passado. A capa é para ela ficar no passado, É né? aquela linguagem que Jesus usou, né? Você não pode pegar um pano velho e remendar no novo. O velho vai romper. Aquele versículo que as irmãs gostam muito, até em 5 da oração em Isaías, né? Que diz, eis que farei uma coisa nova. Mas se você for olhar o contexto, antes de vir essa frase, ele diz, abandona as antigas. Você lê o texto, você vai ver isso nos versículos anteriores. Abandona as antigas, as coisas antigas, porque eis que farei uma coisa nova. Mas tinha que abandonar a antiga. Renúncia, né? Então, muita gente não quer deixar a capa. A capa aí, pode-se, fazendo uma aplicação, pode ser um símbolo daquilo que me prende a alguma situação. Por exemplo, eu tinha um tio que ele teve um problema no joelho e passou muitos anos no INSS. E um tio meu disse, oxe, rapaz, por que tu não procura um especialista para cuidar desse teu joelho, botar um parafuso e tal, tal? Ele disse, não, porque senão eu vou perder meu benefício do INSS. Então essa capa era um INSS, né? Entendi. Só podia receber por isso. Então ele não queria melhorar do joelho para não perder o benefício do INSS, como o senhor falou. Não quer deixar a capa. Ele preferia ficar com o joelho podre, de arrumar para não perder o benefício do governo. Veja que situação. É verdade. Então, assim, a gente tem que renunciar. Então, já extraímos aqui mais uma coisa do texto, né? Uma renúncia, né? Um posicionamento, uma renúncia. Ele se posiciona, clama, tem essa renúncia, porque ele poderia, né? Ele está só clamando. Jesus chamou ele. Quando Jesus chamou ele, ele poderia, não, eu vou até Jesus e levar a capa aqui, né? Se fosse muitos de nós, pelo tamanho da nossa fé, a gente ia fazer isso. Não, vou pegar a capa para ninguém pegar ela, porque se Jesus não fizer, eu volto a pedir. Se Jesus não curar, se Jesus não fizer, eu volto a pedir. Vou perder minha oportunidade de estar aqui pedindo mais minha esmola. Então não vou perder. Vou garantir meu INSS. Eu vou garantir meu INSS aqui, então eu vou até Jesus, mas se ele não fizer, eu volto a pedir esmola. Então assim, também, se eu não me engano, tá lá em Jeremias, né, sobre a passagem, sobre os níveis da água. Isso vai muito sobre Ezequiel, né? Então isso vai muito também sobre isso, né? Sobre essa renúncia do nosso comando. Foi até uma coisa que a missionária falou ontem aqui no culto, que ela falou que a gente tem que colocar Deus no trono, que a gente tem que colocar Deus no comando, que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então as nossas decisões têm que ser com base na palavra, com base no Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque às vezes, novamente, batendo na tecla, às vezes as coisas não aconteceram na sua vida, coisas novas não aconteceram, porque você tem que deixar capas que estão no passado. Coisas antigas você tem que deixar. Então você tem que renunciar a coisas antigas, coisas que te prendem. Isso que te prende pode ser qualquer pessoa. Pode ser pessoa, pode ser um relacionamento. Pode ser um material. Pode ser algo material, pode ser algo espiritual. Pode ser um relacionamento que você esteja vivendo, que está te prendendo, está te empatando de você chegar próximo de Jesus. Exato. Então aqui foram várias coisas que tentaram empatar esse cego Bartimeu de chegar até Jesus. Então assim, persistência foi uma coisa que ele teve, clamor, posicionamento, renúncia e fé. Foram esses os adjetivos que o Bartimeu teve para que ele alcançasse o milagre. Então se você quer, não sei quando você está vendo essa mensagem, alcançar o seu milagre, né, que você possa ter, primeiro, reconhecer que Jesus ele pode fazer o impossível se tornar possível. Ele pode, como a palavra fala, ele é médico dos médicos, advogado dos advogados, ele pode fazer causas impossíveis se tornar possível. Então você tem que reconhecer que ele pode fazer isso na sua vida. Segundo, clame, entre no seu quarto, em secreto, converse com ele, clame, conte seu problema para ele, porque ele pode resolver. Segundo, renúncia. Você tem que renunciar ao passado. Você tem que renunciar àquilo que te prende. E a gente sabe o que prende a gente. Lá no fundo, a gente sabe. E Jesus, a palavra fala que se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Então, assim, a gente tem que renunciar. Só entra no céu com renúncia. Exato. Então, a gente renunciar, se impor, renunciar e ter fé. Que acredito que o seu milagre vai chegar. Então, esses são os tópicos que eu queria abordar, que foram realmente extraídos. Se Diogo quiser falar alguma coisa para a gente finalizar, presbítero Diogo.
tá? Para a gente finalizar já. A palavra está franqueada para o senhor. Até a mim, até agora está tudo certo. Ok. Então a gente vai fazer as considerações finais. Eu vou passar aqui para o nosso evangelista, para o nosso presbítero Diogo, ele fazer as considerações finais, para a gente estar encerrando aqui essa live, tá? Não se esqueça, novamente, se você não deu like, se você não se inscreveu, se você não compartilhou, essa é a hora, compartilha, que está ajudando também o nosso ministério, a gente está iniciando, tá? Hoje eu sou novo convertido, então eu estou aprendendo também, isso é uma forma até boa das pessoas que estão assistindo, né, que possivelmente pode ser que tenha as mesmas dúvidas que eu, e eu vou trazendo aqui pessoas que estão há muito tempo já no Evangelho, pessoas já com autoridade, né, com um nível teológico também mais alto, que é para a gente transmitir uma mensagem para pessoas que entendem da palavra e para pessoas também que não entendem. Certo. Porque eu tinha muita dificuldade de compreender a palavra e eu comecei a estudar recentemente e Deus está me abrindo os olhos espirituais e com a ajuda desse projeto vai abrir o seu olho espiritual também, vai te dar força, vai te dar sabedoria e você vai se encher da palavra de Deus, tá? Então, desejo você uma boa tarde, boa noite, uma boa semana e está franqueada a palavra do Senhor. Você pode fazer as considerações finais para a gente encerrar? Amém. Amém, irmão Cristian. Eu quero louvar a Deus, não é, por esse momento feliz. Agradeço por estar aqui, pela confiança, agradecendo ao evangelista, né, nosso irmão Cristiano, que é responsável pela congregação do ministério, né, Assembleia de Deus, Ministério de Deus é Fiel, pessoal do pastor Severino Alves, e também todos os irmãos que vão acompanhar. Que Deus em Cristo lhe abençoe, como já foi dito, compartilhe com alguém, abençoe alguém, né? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo, tanta informação má nas redes sociais, você pode ser um canal de bênção aí para abençoar alguém, não é? Com esse conteúdo aqui, é um conteúdo bíblico para a vida ser abençoada. Então eu agradeço ao Senhor por poder servi-lo, agradeço pelo companheiro, né, que está aqui compartilhando a palavra conosco e espero em outras oportunidades estar contribuindo, né, para o engrandecimento aí do reino de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.